Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar, encerrando o devocional e abençoando a sua vida. Também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 28. Lucas 24, verso 28, é uma história de um encontro que Jesus teve com seus discípulos logo depois da sua ressurreição. Uma história riquíssima, com muito aprendizado para nós. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos esta palavra. Enquanto você abre, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Deixar aí o seu comentário, o seu pedido de oração, também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curtir o vídeo, porque essas ações, elas dizem para o YouTube que esse conteúdo é bom, ele é relevante e ele vai ser indicado para muitas outras pessoas. E a sua inscrição faz com que o nosso canal cresça, que em contrapartida também vai alcançar mais pessoas. E desde já eu te agradeço por todas essas ações e por você estar caminhando conosco aqui nessa jornada de fé e palavra. Então, vamos ao texto. Assim está escrito, Lucas 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Esta é a famosa passagem que narra o caminho de Emaús. Os discípulos estavam ali, decepcionados, frustrados, sem meio que saber o que fazer, sem saber o que fazer após a morte de Jesus. Jesus havia sido crucificado, o dia já tinha virado, e aqueles homens estavam indo para Emaús, uma longa distância, cerca de 11 quilômetros de caminhada, e esses homens estavam ali tristes, desolados. Mas no meio dessa caminhada eles encontram com Jesus. E Jesus caminha com eles todo esse trajeto, sem que eles percebessem que era Jesus. Olha, aqui a gente vê um aspecto muito importante, porque esses homens, eles tinham uma proximidade muito grande com Jesus. Então, Jesus, a sua ressurreição, ela apresenta ele com um corpo glorificado, diferente de tudo aquilo que todos estavam acostumados. É necessário agora que ele seja revelado para os seus discípulos. Ou seja, Jesus, ele passa de ser apenas aquele homem que caminhava com os seus discípulos aqui na terra, agora ele voltando ao seu estado original, como Deus, plenamente Deus, com todos os seus atributos. Ele começa a voltar para essa condição. Ele sai do seu estado de humilhação, quando ele passa a ser homem, habitar aqui na terra e sofre todas aquelas agruras, e agora ele está restaurando a sua posição divina, completa e plena. Mas nesse momento, ainda aqui na terra, Jesus se relaciona com seus discípulos. E aqui, esses discípulos, eles apresentam algumas características muito importantes. A primeira dessas características, é que eram homens dispostos a ouvir alguém lhes ensinando as Escrituras. Jesus veio falando com eles por todo o caminho e eles ouvindo Jesus explicar. A palavra fala que Jesus começou de Moisés até os profetas explicando as Escrituras, mostrando onde falava sobre tudo aquilo que havia acontecido e sobre o próprio Jesus. Ou seja, aqui nos mostra que Jesus, ele lia as Escrituras,
Ele conhecia as Escrituras, e os textos que Jesus conhecia eram Moisés e os profetas. Essa era a Bíblia que Jesus lia. Esses eram os textos que Jesus lia, e em cima desses textos possui revelações sobre toda a trajetória de Jesus. É maravilhoso pensar sobre isso. Depois, nós percebemos esses homens aqui completamente hospitaleiros. Eles estavam com um homem ali que até aquele momento ele era um estranho, mas eles se importam com aquele homem e falam assim, olha, não vá embora, fique conosco, já é tarde. E mais do que trazer ele para dentro, eles oferecem comida, eles foram hospitaleiros, foram gentis com aquele desconhecido, até que Jesus parte o pão e revela-se a eles. Olha que coisa extraordinária. E aqui a gente pode pensar sobre a nossa própria vida. Como tem sido o nosso coração quando nós somos ensinados sobre a palavra de Deus? Nós somos aqueles que são receptivos ao ensino da palavra, somos desejosos em ouvir uma palavra da parte de Deus? E será que nós temos sido bons hospitaleiros? Porque esses aqui, por serem gentis, hospitaleiros e cuidadosos com aquele estranho, eles receberam o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus com eles ali naquela noite. Então, muitas vezes nós podemos estar afastando a presença do Senhor, obviamente no sentido figurado. O Senhor nunca se afasta. Mas nós podemos ter uma atitude que nós deixamos de reconhecer a presença do Senhor, deixamos de agir como aqueles que sabem que Jesus está presente. E esses homens aqui, eles, independente de quem fosse aquele homem, eles se importavam com um homem à noite, sozinho, andando por aquelas estradas. Eles foram gentis, foram cuidadosos, foram zelosos, e por causa disso eles tiveram uma revelação extraordinária. Se eles simplesmente deixassem Jesus ir, como faz o texto diz, né? Jesus fez menção de passar adiante. Se eles simplesmente falassem, então tá, até logo, até a próxima, né, e tal, eles não teriam tido essa experiência, porque é tão interessante que logo depois que eles tiveram essa revelação, a palavra vai dizer que eles voltaram lá para Jerusalém para ter um encontro com os discípulos. Olha só que interessante, eles voltaram todo aquele caminho e foram contar. Olha só no verso 33, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos 11 e outros com eles. Olha só, é tremendo isso. Isso é maravilhoso, porque eles tiveram essa experiência extraordinária e eles não se contiveram, eles foram anunciar aos outros discípulos e aos apóstolos essa experiência que tiveram com o Senhor. Como é rico você perceber esse ensino dessa palavra, e aqui fala para nós sobre relacionamento, sobre cuidar do outro, sobre dar boas notícias, sobre ser um mensageiro, um portador de boas novas na vida das pessoas, ser aquele que sabe acolher o seu semelhante, dar apoio, dar suporte. Quantos ensinos tão preciosos! E aqui, quando eles fazem isso, eles recebem favor, graça de Deus. Esses homens foram renovados na sua esperança. Eles estavam completamente decaídos de toda e qualquer esperança acerca do seu Salvador. Mas é assim que Jesus está fazendo com você nesse dia. Você pode ser esse discípulo a caminho de Emaús, que está ali, às vezes, decepcionado, frustrado com muitas coisas que te aconteceram. Mas se você tiver coração semelhante ao desses homens, certamente, hoje, nesse momento, o Senhor está falando com você. Ele está te levantando, Ele está te reerguendo. Ele está te dando uma posição nova, te dando esperança, renovando a sua fé, renovando as suas forças e levando você para uma nova e especial fase da sua vida. Você pode crer nisso? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa narrativa tão rica e poderosa, que através do Teu Espírito Santo o Senhor faça uma aplicação dessas verdades ao coração de cada um desses que estão me ouvindo, estão comigo aqui neste momento, para que eles possam também receber revelação de quem o Senhor é, no seu caminho, na sua jornada. Que esse tempo, Pai, talvez de frustração, de perdas, de tristezas,
que essa pessoa está vivendo, ó Deus, que ela possa ter a revelação da tua presença, consolando, renovando, se revelando, trazendo uma perspectiva nova diante dos olhos de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, Deus, porque o Senhor é esse que faz nova todas as coisas. E assim como o Senhor restaurou a sorte, a esperança e a alegria dos seus discípulos ali em Emaús, que o Senhor faça da mesma forma na vida de cada um desses que estão comigo aqui, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha um excelente dia. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E nós seguimos aqui a proposta, orando a palavra. Porque desta palavra procede todas as promessas, princípios e valores de Deus para a nossa vida.